Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Deus e a sua criação. Sextos sentidos em animais. Todos nós já ouvimos falar sobre os 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição. Mas existem outras maneiras de experimentar o mundo? Sim, acontece que Deus projetou certos animais com supersentidos que nos fazem sentir pequenos em comparação. Com cada sentido podemos experimentar o mundo maravilhoso que Deus criou. O Provérbios 20:12 diz: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Confiamos em nossos sentidos para nos dizer com precisão sobre o nosso entorno. No entanto, nossos 5 sentidos não conseguem detectar tudo. O mundo está cheio de informações além do nosso alcance, mas muitos animais têm sextos sentidos supersentidos que lhes permitem experimentar outras dimensões do nosso mundo. Morcegos. Sensores sônicos. Morcegos usam suas cordas vocais para produzir ondas sonoras, controlando a intensidade, direção e frequência. Este som é alto o suficiente para saltar facilmente de qualquer objeto, seja em movimento ou parado, e volte para o morcego. Os estudiosos chamam esse sistema maravilhoso nos morcegos de ecolocalização. Os morcegos têm controle total sobre quais sons seus ouvidos possam captar. Caso contrário, seus ouvidos altamente sensíveis ficariam surdos sempre que fizessem seus sons altos e de alta frequência. Então, quando o morcego produz som, ele usa seus músculos do ouvido médio para fechar seus ouvidos ou ajusta-os para ouvir apenas uma certa frequência. Pombos. Sensores magnéticos. Mas nem todos os animais vivem no escuro. Mesmo quando seu mundo está cheio de luz, pode ser difícil encontrar o seu caminho. Outro método impressionante de navegação, usado por pombos, é chamado de magnetorrecepção. Pombos podem detectar campo magnético da Terra e usá-lo como mapa para encontrar o caminho de casa. No voo, há 3 dimensões a serem consideradas: esquerda e direita, para cima e para baixo, para frente e para trás. Como outras aves, os pombos são conhecidos por sua excelente visão. No entanto, quando eles são colocados em uma gaiola e transportados para uma localização estranha, como eles conseguem encontrar o caminho de casa? Embora os cientistas ainda não tenham determinado com precisão como os pombos respondem ao campo magnético da Terra, eles encontraram muitas pistas. A dica mais promissora está em seus bicos espetaculares. Ao longo do revestimento da pele de seu bico superior, seriam partículas contendo ferro chamadas magnetita. A magnetita está ligada ao nervo de terminações dispostas em um padrão complexo e tridimensional. Os detalhes ainda são incertos, mas supõe-se que as células sensoriais associadas à magnetita, chamadas magnetorreceptores, detectam pequenas mudanças no ângulo do campo magnético, permitindo que o pombo encontre o caminho de casa. Tubarão. Sensores de eletricidade. Procurar mudanças no magnetismo não é a única maneira de os animais sentirem o ambiente. Tubarões, assim como muitos outros vertebrados que vivem na água, podem localizar outras criaturas com o auxílio da eletrorecepção. Isso significa que eles podem detectar impulsos elétricos. Os tubarões detectam esses campos bioelétricos com suas ampolas de Lorenzini. As ampolas parecem poros pretos no focinho do tubarão. Esses poros estão distribuídos simetricamente através da cabeça do tubarão, permitindo que o tubarão determine facilmente a direção onde o campo elétrico se originou. Quando exposto a um campo bioelétrico, as células sensoriais são estimuladas, alertando o tubarão para uma potencial fonte de alimento. Os tubarões têm as habilidades de eletrorecepção mais sensíveis do reino animal. Eles podem detectar um campo elétrico tão fraco quanto 5 bilionésimos de volt por centímetro, que é significativamente mais fraco do que o campo elétrico produzido por um relógio de pulso. Cobras. Sensores de calor.
Muitos sextos sentidos ajudam os animais a encontrar alimento. Por exemplo, cobras conhecidas como víboras e pitons usam detectores infravermelhos. Nas víboras, esses órgãos parecem um par extra de narinas, entre os olhos e narinas, mas nas pitons e na maioria das jiboias estão localizados no lábio superior. Esses órgãos especializados podem ver a radiação infravermelha. As víboras costumam caçar à noite, esperando a presa de sangue quente passar. Essas potenciais presas emitem luz infravermelha, a cobra pode ver mesmo no escuro. Talvez o sexto sentido das víboras ajude a localizar frutos maduros no escuro, embora isso seja conjectura. Frutos maduros emitem radiação infravermelha até um grau mais quente do que as plantas circundantes, e a fruta podre é ainda mais quente. Como as cobras não consomem frutas quentes, elas precisam da ajuda de vários sentidos para distinguir alimentos de objetos quentes. Distinguir fontes de calor é um pouco difícil, por isso muitas víboras preferem encontrar um lugar mais fresco para esperar o jantar chegar. Isso explica o porquê elas costumam caçar à noite, quando está mais frio, o corpo quente da presa emana mais calor. Esses sentidos podem soar como ficção científica, mas Deus projetou o reino animal para exibir essas maravilhas abundantemente todos os dias. Cada sentido nesses animais é tão complexo quanto os 5 tradicionais nos humanos. O Criador, ou seja o nosso Deus há cerca de 6.000 anos, deu a esses animais a capacidade de experimentar este mundo de uma forma que nunca tivemos. Mas quem sabe um dia, em nossos corpos ressuscitados. Assim diz um dos maiores apóstolos de Cristo, Paulo. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51, 52. Se você gostou, curta e compartilhe. Obrigado.